Boa noite. Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula semanal de número 2. Essas aulas, elas acontecem toda terça-feira, às 19 horas, e elas são exclusivas para quem já é líder e que quer acelerar o crescimento na carreira e conquistar mais valorização, conquistar um salário mais alto no corporativo, né? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre como fazer uma entrega de alto impacto que abre caminhos para a sua próxima promoção. Isso é o que diferencia um líder comum de um líder estratégico. E o porquê que eu resolvi criar essa aula? Eu resolvi criar essa aula justamente por conta que depois de viver alguns anos no corporativo, mais de uma década dentro do corporativo, eu percebia que as pessoas entregavam resultados, mas que esses resultados eles ficavam muitas das vezes invisíveis para quem decide aumentos de salário na empresa. E algumas vezes essas oportunidades de crescimento elas não eram vistas por conta de fato que as entregas ficavam por detrás dos bastidores, ficavam invisíveis. Alguns motivos, né, que justificam essas entregas invisíveis. Primeiro deles, o senso de merecimento. Alguns gestores, eles não se sentiam dignos de serem apreciados, parabenizados, recompensados publicamente por essas entregas, então eles se escondiam por trás da entrega e não o contrário. Eles não usavam a entrega como um trampolim para o crescimento dentro da empresa. Né? E por conta disso, eu resolvi abrir o jogo para vocês aqui, falar tudo no detalhe, né, do que eu vivenciei, daquilo que eu vi na prática do mercado, não o que está escrito em livros, do que é apenas uma teoria. Não, aqui a gente vai ver o mundo real, vamos visualizar o mundo real, de fato, como ele acontece. Eu vou reproduzir aqui o mapa mental para vocês acompanharem toda a estrutura da aula, tá? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Usem o chat para dar a devolutiva, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre como fazer uma entrega de alto impacto que abre caminho para a sua próxima promoção, para o seu crescimento dentro do corporativo, tá? E, Adriano, pode ser que você esteja aqui nessa aula assistindo, inclusive no YouTube, assistindo essa aula e pensando, não faz sentido para mim. A empresa onde eu estou hoje, ela tem um potencial de crescimento muito baixo para aquilo que eu quero para a minha carreira. Isso é mais um motivo para você ficar aqui nessa aula e aprender a fazer essa entrega de alto impacto, principalmente para a próxima empresa onde você for. Nós vamos passar aqui por 5 grandes pilares que sustentam essa entrega de alto impacto. O primeiro deles, eu vou conceituar para vocês o que é essa entrega de alto impacto. E aí, primeiro ponto, essa entrega de alto impacto, ela precisa ter clareza. O que é clareza dessa entrega de alto impacto? Primeiro ponto, é entregar algo que resolva um problema da empresa. Todas as empresas, independentemente do nicho, elas possuem diversos problemas operacionais, problemas de processo, problemas de pessoas, e você, quanto gestor, tem o papel de não só tocar a operação, mas você também precisa parar de pensar na operação unicamente e começar a resolver problemas que se repetem, problemas que desde que você chegou, desde que você sentou nessa posição, eles só mudaram de CPF, eles só foram transferidos para uma nova pessoa. E ele nunca foi resolvido. Então, veja só, primeiro ponto, clareza do problema. Qual o problema? Hoje, na minha área, que ninguém conseguiu resolver. E que também pode ser que você não tenha conseguido resolver ainda esse problema. Tá? Primeiro ponto é identificar. Para a gente, com base nisso, criarmos o segundo pilar, a relevância. O que é a relevância? Né? A relevância desse problema é entregar, né, é ter a clareza do que precisa de que esse problema, ele geralmente está ligado a um desejo da diretoria. Qual é o desejo da diretoria? Resolver o problema da área.
Resolver aquele problema que só mudou de endereço ou que só se intensificou com o passar do tempo. Aqui a gente tem 3 pilares interessantes quando a gente fala de desejo da diretoria. Todos os donos de empresa, todos os diretores, todos os donos, e aqui vale a pena mencionar que nem todo diretor é o dono da empresa, tá? Então, por exemplo, um diretor ou um sócio-diretor, ele sempre vai querer reduzir os custos da empresa. Olha só, trazendo aqui para o nosso papo mais clareza de problemas que você pode resolver. O primeiro deles é a redução de custos. Como você, gestor, pode reduzir os custos da sua área? Então, você precisa passar um pente fino, fazer uma análise muito detalhada, muito refinada e validar quais são esses custos hoje. Existem custos de pessoal, existem custos com a estrutura do setor, existem custos de redução, por exemplo, do tempo que o ar-condicionado fica ligado na hora do almoço. Isso é um exemplo, tá, de redução de custos. Redução de papel é um outro exemplo. O que você pode implementar e resolver essa redução de custos? Segundo ponto, um desejo de toda a diretoria, de toda a empresa, é aumentar a receita, aumentar o faturamento. Quando você reduz os custos, não necessariamente você aumentou o faturamento da empresa, mas você está deixando ali na mesa um valor que não vai sair, um valor que ele vai ficar nos cofres da empresa, né, nos caixas da empresa. Então, veja só a possibilidade. Quando você reduz os custos, você já está, consequentemente, aumentando ali a margem de lucro daquela empresa, tá? Adriano, eu não consigo enxergar isso hoje nas minhas entregas. Tudo bem, pode ser que você não esteja enxergando porque você nunca parou para fazer essa análise, para olhar a sua entrega como uma entrega estratégica, né? E um terceiro ponto, a melhoria de processos. Então, Adriano, eu não consigo reduzir os custos da minha área, eu não consigo enxergar uma possibilidade de aumentar a receita da empresa com aquilo que a minha área entrega, eu consigo apenas melhorar o processo. Então, veja só, você tem 3 possibilidades de resolver um problema da empresa e atender um desejo da sua alta direção, do seu superior direto, quando você melhora o processo. E quando você melhora o processo, você também está implementando uma melhoria no time. Melhorou o processo, consequentemente, você está melhorando o time e você vai também impulsionar a produtividade. Estou adicionando agora no mapa mental, que inclusive vocês terão acesso ao final dessa aula, tá? Melhoria nos processos, tanto no que vai trazer uma vantagem, tanto para o time, quanto também para a produtividade de todos os envolvidos. Avançando no conteúdo, também é interessante a gente passar por esse tópico 3. O que é o tópico 3? É a visibilidade. Veja só, não adianta você fazer uma entrega que resolve um problema se essa entrega ela não está sendo visível para alguém na alta gestão. Deixa eu corrigir aqui o mapa, aula ao vivo é assim mesmo. Se ninguém na alta gestão percebe o valor da sua entrega, ela perde o impacto. Então, pode ser que você seja aquele tipo de gestor que entrega resultado, mas que ninguém percebe o valor da sua entrega. O que é o valor da sua entrega? É quando você tem a sensação de que resolveu um problema, quando você tem a sensação de que, de fato, aquilo impulsionou uma melhoria contínua da empresa. E quando a sua entrega ela não tem esse valor percebido e ela perde o impacto, você fica estacionado no corporativo. Você não consegue avançar de posição hierárquica. Você pode permanecer por um tempo maior aí na função que você tem hoje, seja na supervisão, seja na coordenação, ou até mesmo no cargo de gerência, para quem está nessa posição hoje. Então, ficar estacionado no corporativo significa dizer também que você vai ter um prejuízo financeiro. Exatamente. Imagina só você passar um ano inteiro sem receber uma promoção, mas
fazendo entregas constantes, atendendo metas, atendendo aquilo que lhe foi pedido pela alta direção. Então, veja só, a entrega de alto impacto, ela passa por essas três dimensões: clareza, relevância e visibilidade. Agora que nós entendemos o que é essa entrega de alto impacto, a quem ela se destina, nós vamos para o ponto 2. O porquê que a entrega de impacto acelera a tua promoção. E aqui também eu quero que você visite comigo 3 pontos principais que justificam o porquê que essa entrega ela acelera. Olha só a palavra, acelera. Ela não vai te garantir. Ela vai acelerar a tua próxima promoção se você conseguir colocar em órbita tudo isso que você vai aprender aqui agora nessa aula comigo. Primeiro ponto, uma projeção. O que é essa projeção, Adriano? Mostrar que você não é apenas um executor, mas que você é alguém que é um gestor, que tem visão futura. Então, dentro da sua entrega, você precisa mostrar isso. O que é um perfil executor? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, quem aqui trabalha com comercial e atinge as metas todos os meses. Você está sendo um executor, mas como o teu gestor te enxerga como alguém futuro? Quando, por exemplo, você sugere para esse gestor, para esse seu superior direto, uma revisão de meta, uma melhoria de processos em conjunto. Quando você sugere para o seu gestor, por exemplo, a abertura de mais um canal de aquisição de novos clientes. Quando você sugere, por exemplo, uma diversidade daquilo que está sendo ofertado no mercado. Então, tudo isso é visão futura. Quando você entrega apenas o feijão com arroz, isso não vai ser visto, porque todo mundo entrega. Adriano, isso é ruim? Não, isso é bom. Você só vai se manter dentro do corporativo se você entregar o feijão com arroz. Mas e a visão futura? Vocês têm muitos resultados. Todo gestor tem muitos números, muitas evidências que vai, de fato, te impulsionar a ter uma visão futura. E essa visão futura é o que vai abrir o caminho para a sua próxima promoção. Se você hoje não consegue chamar a tua alta liderança para discutir um plano futuro, por exemplo, para a tua área, ela te nota como uma pessoa que não tem inovação e criatividade. E pode ser que você tenha medo de propor, por exemplo, novas coisas, porque isso vai te sobrecarregar. Mas não necessariamente você precisa fazer tudo. Você tem um time exatamente para isso. O seu papel é pensar no estratégico, é pensar e propor sugestões, é ser visto. Olha a visibilidade que nós vimos no tópico anterior, né, que justifica essa visão futura. Sair da execução é o primeiro passo para acelerar a tua entrega de impacto. O segundo ponto é a autoridade. A gente já reconheceu a importância da projeção. Um outro ponto que vai acelerar essa tua próxima promoção aí onde você está hoje ou no mercado que você deseja pertencer, quem entrega algo importante, veja só, anote isso aqui, passa a ser convidado para cargos maiores. Eu vou até colocar isso aqui entre colchetes. Cargos maiores, algo importante. Eu vou até adicionar aqui agora com vocês algo importante e fora da curva. Adriana, o que seria algo fora da curva? Pense, faça um exercício, coloque um ritual de inovação na sua gestão. Quanto de tempo você dedica na sua gestão hoje para pensar, para ter novos insights, para recriar aquilo que não está performando tão bem na sua equipe? O que você tem de rotina, rotina de inovação na sua área? De inovação. A sua entrega de impacto, ela vai nascer aqui, quando você tiver uma rotina de inovação, quando você pensar fora da curva,
quando você, de fato, reconhecer que isso é um exercício diário, que não tem como fugir disso. Pode ser que sozinho a gente demore um pouco mais para reconhecer isso. É natural, é fato, mas eu te garanto, se você conseguir implementar uma rotina de inovação de 30 minutos por semana, sem muito segredo, papel e caneta em mãos, coloca isso como um estímulo, pensar um pouquinho fora da curva e pensar como entregar isso para a sua alta direção e para, em consequência, você passar a ser uma pessoa estratégica e ser convidada para cargos maiores. Um terceiro ponto também que eu quero reforçar para vocês, o porquê que a entrega de alto impacto ou de impacto, como queiram chamar, acelera a tua próxima promoção, é a confiança. Então, se você é capaz, veja só, vamos revisitar. Se você é um gestor que tem visão de futuro, se você é um gestor que pensa, uma gestora que pensa fora da curva, que você implementou para si uma rotina de inovação, se você tem desejos de assumir cargos maiores dentro do corporativo, então você, até aqui, você já passa a ser visto como uma pessoa de confiança, como uma pessoa que não está olhando para o mercado. Ou se você estiver olhando para o mercado, está tudo bem, mas a sensação que vai dar para o seu superior direto é que você está ali fiel, que você está de forma muito fidedigna, dedicado àquele compromisso com a empresa. E isso pode te garantir uma certa segurança naquele ambiente que você vai estar inserido. E quando você passa a ter a confiança, eu quero te dizer que a diretoria, a sua gerência, a sua coordenação, ela precisa de gente que diminua riscos e que acelere resultados. Vou trazer um exemplo para vocês. Por muitos anos, eu assumi a gerência de RH de muitas empresas. E qual era o meu papel? Diminuir riscos de pagar impostos errados, de pagar tributos errados. E qual era o meu grande objetivo? Desenvolver pessoas, desenvolver as lideranças, que elas pudessem acelerar o resultado da empresa. Então, eu tinha riscos e eu tinha oportunidades de acelerar o resultado. Isso justifica o meu crescimento dentro do corporativo. E eu estou falando isso para vocês de forma muito exemplificada, com base na minha história, não é uma história contada de livros, para vocês reconhecerem que o caminho ele é simples. Mas é um simples que não significa dizer que eu vou conseguir implementar de qualquer jeito. Não. Se você vai propor uma ação e você não calculou os riscos, você vai se colocar numa situação de evidência. Então, calcule muito bem o seu passo, estipule um planejamento de implementação dessa entrega, para que ao invés de você ampliar as suas possibilidades, você tenha uma redução de possibilidades de crescimento dentro da empresa. Isso é um passo simples, concordo, mas é um passo mega estratégico, onde você precisa calcular toda a rota, onde você precisa mapear todos os riscos para você conseguir acelerar não só o resultado da empresa, mas também a sua próxima promoção. Então, recapitulando, uma entrega de alto impacto que acelera a sua próxima promoção, ela precisa ter uma projeção, eu preciso olhar para o futuro, eu preciso me colocar dentro disso como uma autoridade, você vai ser o pai ou você vai ser a mãe dessa entrega de alto impacto e você vai gerar na sua diretoria, na sua alta liderança direta, um sentimento de autoconfiança para agora sim a gente conseguir falar de um outro ponto, o terceiro ponto. Os 5 pilares de uma entrega de alto impacto. Adriano, quais são esses pilares? Eu vou trazer aqui um por um para vocês. Primeiro ponto é o alinhamento. O que é o alinhamento? É um dos pilares que sustenta essa entrega de alta performance. Primeiro, você precisa entender a dor. Eu vou enfatizar essa palavra, dor. Entenda também dor aqui no contexto sinônimo de problema da diretoria que você resolve. Qual o problema que você resolve na sua área? Não tente olhar para a empresa como um todo. Olhe para a sua área. Olhe para aquilo que você consegue transformar. Olhe para aquilo que você consegue resolver. Então, tenha isso muito alinhado com você.
né? Qual o problema que eu vou resolver? Eu vou resolver um processo? Eu vou resolver um problema de pessoas? Eu vou resolver um problema de metas? Eu vou resolver um problema, por exemplo, se você é da área da área comercial, eu vou resolver um problema que é a minha meta, que não está acompanhando aquilo que a empresa espera de mim. Eu sou da área contábil. Eu vou resolver um problema da diretoria, que é o fechamento dos balanços, o fechamento dos balancetes. Eu sou da área de RH. Qual é o maior problema que a diretoria queria que você resolvesse? E aqui eu ouso, com muita segurança, falar para você que é o problema de comunicação dentro da empresa. Então, qual o problema você vai trazer para si para resolver? Segundo ponto, preparação. Não tem como falar de entrega, não tem como falar de entrega de impacto se você não se preparar para isso, né? Então, como você vai fazer o seu preparo? Você vai juntar todos os seus dados, tudo aquilo que for número da sua área, todos os insights que você já teve, né? Os que você vai ter ainda daqui para frente. Você vai juntar tudo isso, porque eles vão fazer parte dessa grande entrega que você vai criar, tá? Nesse passo de preparo aqui, você está juntando os ingredientes, você ainda não começou a uni-los, a fazer a preparação, você está apenas juntando os elementos para uma próxima etapa, que é a execução. Então, na execução, você vai garantir a qualidade. E aqui, veja bem, olha a palavra, qualidade. Eu não estou falando de 5, 10 entregas de impacto. Não, eu me refiro à qualidade. Mais vale uma entrega de qualidade do que 5 entregas de baixa qualidade. Então, o primeiro tabu que eu quero quebrar com você, que está me acompanhando agora, é isso. Foque na qualidade, na robustez dessa entrega. Se dedique, se empenhe para isso. Geralmente, você vai precisar de um mês para o outro para fazer essa geração dessa entrega de performance acima da curva, né? Pense num prazo, qual é o prazo que você vai estabelecer para si para criar esse resultado, de alto impacto. Tenha clareza do que foi feito. Primeiro ponto, criou, revisite ele pelo menos 3 vezes. Todas 3 vezes que você revisar esse entregável, você vai melhorar algum ponto que não ficou tão claro na primeira versão. Então, a execução é onde vai consumir boa parte do seu tempo de produção. Outra etapa também que faz parte desse pilar que sustenta uma entrega de impacto é a apresentação. Aqui é onde muitos gestores travam. Eles conseguem, até aqui, muitos conseguem. Pode ser que isso seja o teu momento atual. Você consegue executar uma entrega já de impacto, mas você não consegue vender isso para a tua diretoria. A apresentação aqui, eu estou falando a forma como você vai vender essa ideia. Olha só, a forma como você comunica, a forma como você apresenta, né? Inclusive, eu nem adicionei aqui, mas a roupa que você vai fazer a apresentação desse entregável, tudo isso contribui para uma geração de impacto. O que é impacto? É a forma como eu vou sentir aquele entregável. Imagina só o seguinte, aqui eu vou exemplificar para vocês, para ser mais pedagógico. Imagina o seguinte, você vai para um show e você tem uma expectativa. Imagina que você chega no show e você é surpreendido. Então, é esse o impacto que eu me refiro. Gerar uma surpresa positiva, gerar um impacto acima da média para aquilo que o seu gestor direto não esperava receber. Olha só que interessante. Como a gente prepara o terreno da sua próxima promoção? Está fazendo sentido para vocês? Faz sentido? Primeiro a gente prepara o terreno com a entrega, depois a gente constrói um outro pilar em cima disso. Lembra que no corporativo o princípio básico é entrega. Primeiro eu entrego e depois
Com base nessa credibilidade que foi construída, eu passo a pensar nos próximos passos. E aqui uma projeção. Você alinhou a expectativa sua com aquele empregado, você se preparou, executou, apresentou para a alta direção, e agora você transforma essa entrega numa ponte para novas oportunidades. Adriano, o meu trabalho termina aqui quando eu apresento? Claro que não. O seu trabalho agora é nutrir essa entrega. Esse trabalho ele não termina na apresentação. Você vai ter que agora, você tem agora um novo desafio, que é continuar performando ainda mais para conseguir essa nova oportunidade ou novas oportunidades. Você saiu aqui de um cenário operacional para um cenário estratégico. Quando a gente escuta falar de gestores de alta performance, muitas das vezes ninguém consegue traduzir de forma muito simples, como eu estou fazendo agora com vocês, o que é alta performance. Dentro do corporativo é quando você transforma uma entrega como uma ponte para novas oportunidades. É isso, né? Você resolveu um problema inteligente para a empresa. E agora você também vai colher dessa entrega, né? Então, muitos gestores hoje sofrem dessa dor porque não conseguem enxergar isso como uma oportunidade de crescimento. Alguns, inclusive, param e dizem assim, não, eu vou olhar para o mercado porque é mais fácil e às vezes só troca de CNPJ. Quando chega no outro ambiente, é uma caixinha de surpresa, não sabe o que espera, sendo que ele poderia ter explorado mais essa possibilidade de crescimento aqui, tá? É claro que, em alguns casos, isso vai se tornar impossível, inviável, por conta que a empresa pode ter um limite de crescimento, né? Aqui a gente fala também de duas vertentes. Quando a empresa tem possibilidades de você crescer e quando a empresa não tem. E aqui eu já te sugiro, quando a empresa não tiver a oportunidade de crescimento, você aprende tudo isso para replicar num novo momento, num novo ambiente onde você estiver inserido. Concluído o terceiro pilar, nós vamos para o penúltimo, que é o quarto pilar, onde eu vou te falar agora os erros que fazem sua entrega passar despercebida. O maior erro das pessoas é ignorar esses erros simples. E aqui eu vou falar 5 deles. Primeiro deles, fazer entrega só para cumprir tabela. Geralmente são os indicadores, os famosos indicadores. Toda a área hoje, qualquer microempresa, pequena empresa, ela já sabe que um indicador ele é estratégico. Mas quando esse indicador ele é só para cumprir tabela, ele não é estratégico para você. Então, muito cuidado com os indicadores que você entrega. Você tem ouro na mão, mas você está desperdiçando. Você está desperdiçando esse indicador como se ele não tivesse a devida importância para a tua carreira. Olha para a tua carreira agora. Você todo dia, todo mês, todo dia não, né? Ninguém entrega indicador todo dia, a gente entrega mensalmente, quinzenalmente, semestralmente. Você tem ouro, oportunidade de crescimento. Como você está fazendo isso hoje? Quantas vezes você sugeriu modificações nesse indicador, né? Então, quando você passa a entregar no modo automático, é um dos primeiros erros, porque essa entrega ela não está passando despercebida. Essa entrega é aquela pessoa, é mais um passageiro que entrou num ônibus lotado. Não houve impacto nenhum, né? Você pode até ser, sua entrega pode até ser mais um passageiro nesse ônibus, mas como você vai vestir esse passageiro? Como ele vai impactar? Como ele vai atrair olhares diferentes para essa entrega? É justamente isso que eu estou te convidando a fazer agora, para suprir esse primeiro erro de fazer entrega só para cumprir tabelas. O segundo erro é fazer uma apresentação sem traduzir os números em benefícios claros. Se você não souber vender os seus números, se você não souber se posicionar, se você nunca treinou uma apresentação de indicador, você está perdendo a entrega, ela está passando no ralo despercebido. É um vazamento interno,
na sua gestão e você não está conseguindo enxergar isso como um ponto de oportunidade. Então, apresentar sem traduzir números, por exemplo, eu já vi muitos gestores, muitos executivos, inclusive de grandes empresas, que faziam apresentações de indicadores assim, mas o faturamento foi X, a gente perdeu Y e era uma leitura. Gente, vamos ser bem realistas, se for para ler planilha, ninguém precisa de apresentação. Se a tua empresa tem um ritual de apresentação de indicadores, é porque ela reconhece que a tua visão, ela é complementar aqueles números. Ela reconhece que você precisa fundamentar aqueles números, que você precisa contextualizar aqueles números, que você precisa dizer quais foram os benefícios que a tua área trouxe para a empresa naquele mês. Você precisa também dizer os pontos que ainda não estão em órbita, não estão alinhados, que você precisa de ajuda, de apoio estratégico para melhorar aquele ponto, para que no mês seguinte você tenha um resultado diferenciado. Olha só a importância de apresentar os entregáveis. Mas se você só mandou por e-mail, não provocou uma reunião, nem sequer fez uma nota explicativa, passou despercebido também. Não dá visibilidade àquela entrega, né? No operacional e sumir. Por exemplo, fulano de tal, envia o indicador. Não, quem tem que enviar o indicador é o gestor. O seu analista, ele pode até fazer, ele pode até confeccionar, mas o trabalho de entregar, ele é seu. O trabalho de apresentar, ele é seu. Adriano, você está me induzindo a ocultar o mérito do meu time? Claro que não. Você, como uma maestra, como um maestro, precisa saber tocar o seu time de forma que você esteja visível. Se uma orquestra ela está ruim, ela não está minimamente agradável, de quem é o problema? É do regente que não soube tocar o time? Da mesma forma, se essa entrega da sua área ela não estiver atendendo aos desejos da alta direção, você foi o culpado. Você é a culpada. E você vai sofrer a consequência disso na sua carreira. Você vai atrasar ainda mais a tua evolução. Por quê? Porque na cabeça do diretor é o seguinte, se essa pessoa não consegue me entregar isso que é básico, ela não consegue me entregar mais desafios, se eu precisar dessa pessoa. E aqui já se coloca uma grande rocha em cima da sua carreira. E o trabalho de mover isso depois é muito maior do que quando você já tem consciência de como não fazer para gerar esse bloqueio na estrada. Um outro ponto muito interessante é esperar que o seu gestor adivinhe o valor da sua entrega. Não, ei, você precisa mostrar que a sua entrega tem valor. Eu escuto muito dos gestores dizendo o seguinte, Adriana, minha área é desvalorizada. E aí, quando eu paro para fazer uma análise desse perfil, desse gestor, não é a área que não tem valor, não é a área que não é valorizada. É porque o gestor não sabe fazer a promoção através de resultados. Veja só o que eu falei. O gestor não sabe fazer a promoção do time, das entregas, da área, e o que acontece? Fica uma área apagada dentro do corporativo. Você não gera problema, mas também você não chama atenção, e está tudo bem. Para a empresa está tudo bem, mas pode ser que para você não esteja. Então, aprenda, é técnica, meu povo. Ninguém nasce com alta performance. Nenhum sujeito, por mais dotado de intelectualidade que ele seja, ele não nasceu com aquilo. Ele se transformou naquele sujeito, naquele líder, naquela referência. Por quê? Porque ele treinou, ele aprendeu, ele praticou, ele pediu ajuda, né? E é justamente isso que eu quero recomendar para vocês hoje, tá? E ninguém vai te promover só pelo esforço, não vai te promover só pelo esforço que só você vê. Mas eu sou muito esforçado, esforçada, eu me comprometo com a empresa, eu trabalho aos sábados, trabalho aos feriados.
Não adianta. Ah, mas eu cumpro além daquilo que me pedem. Tá. E como é que a tua gestão nota isso? Porque isso pode ser um machismo seu, tá? Esforço. Esforço não é critério de promoção de ninguém. Existem pessoas bem menos esforçadas dentro do corporativo que conseguem crescer muito mais rápido. Olha só que verdade dura e difícil. Não estou dizendo e nem recomendo que você caminhe por esse trilho, mas eu quero que você tenha consciência de que o esforço sem visibilidade, ele não gera crescimento em lugar algum. É difícil de ouvir, mas eu já passei por isso. Então eu não recomendo que vocês façam. Não recomendo, inclusive, ninguém que está hoje sob o meu monitoramento, o meu acompanhamento, de que se esconda através de esforço. O esforço, ele faz parte, mas não esperar que alguém vai te promover. Seja intencional, eu quero crescer, eu desejo assumir a próxima gerência, eu desejo assumir uma coordenação, eu tenho interesse em contribuir mais para a empresa. Olha só o teu posicionamento. Então, lembra só, aquilo que você emana dentro do corporativo é aquilo que você vai receber, tá? E concluído esse ponto quarto, nós vamos para o quinto e último, para finalizar a nossa aula de hoje. Como? Aqui nós vamos falar o como você deve fazer, como você deve transformar a sua próxima entrega. O que é a próxima entrega? Aquilo que já está aí no forno, aquilo que você já tem para entregar para a sua direção, para o seu superior direto, para a sua liderança direta. Então, eu vou justamente mostrar isso para vocês, tá? São 4 pontos. E o primeiro é: escolha uma entrega estratégica ligada a custos, receita ou pessoas. Ai, Adriano, mas eu tenho um indicador aqui, ele é tão fofinho, ele é tão legal, eu gosto tanto dele. Ele está ligado a custos, a receita e a pessoas? Não. Então, ele não é uma entrega estratégica. Então, você já elimina do seu olho, você já não vai colocar a sua energia nesse entregado, tá? Você vai focar numa entrega que reduza o custo da empresa, que aumente a receita e que melhore o time de pessoas, tá? Se você conseguir ligar esses 3 entregáveis, você triplica as suas chances de oportunidades. Adriano, isso é real? Não só é real, como também tem gente crescendo dentro do corporativo porque conseguiu ligar essas 3 áreas. Adriano, eu ainda não consigo. Escolhe uma. Pega alguma coisa de custos, pega alguma coisa de receita que você consegue reduzir custos para aumentar a receita, ou você consegue enxergar na tua área uma oportunidade de vendas, por exemplo, ou melhora o teu time. Ó, quando a gente fala de pessoas, é muito interessante um ponto, que é ruídos de comunicação. O gestor que é capaz de eliminar ruídos de comunicação, eu não disse acabar, porque isso é impossível. Mas o gestor que é capaz de reduzir ruídos de comunicação, ele já passou 2 casas à frente. Porque essa habilidade, ela é uma habilidade estratégica. Ela já é uma habilidade gerencial. Olha só a habilidade. Desenvolver, resolver conflitos com pessoas. Um outro passo para você construir essa próxima entrega estratégica, visando a tua próxima promoção, é construir a narrativa de entrega. Olha só que interessante. Eu vou criar isso agora para vocês. Fulano de tal, eu resolvi esse problema e eu tive essa ação. Geralmente a ação precisa ser positiva, tá? Para você gerar esse impacto. E me proporcionou esse resultado para a empresa. Veja só que interessantíssimo. Resolver um problema
mostrar uma ação positiva. É interessante que quando você for apresentar essa entrega, a ação ela já tenha acontecido. Eu consegui reduzir X% de custos, tá? Os números provam isso? Provam. Então, já entrega como resultado. Eu melhorei o ruído de comunicação do meu time. Qual foi a consequência disso? Você consegue provar? Você consegue enxergar isso? Você consegue tangibilizar? Ou seja, colocar em números, mostrar a consequência real disso, tá? Então, problema, ação e resultado. Toda a sua narrativa da entrega, da apresentação, ela precisa ser pautada nisso. O problema. Apresentar para quem decide, não só para quem coordena, tá? Então, dentro da estrutura hierárquica, você precisa saber para quem você vai apresentar ou vender a sua ideia. Porque não adianta, veja só, imagina só que você tem. Você hoje é supervisor. Você tem um coordenador e você tem uma gerência. Imagina só que você vai fazer essa entrega estratégica e que você vai apresentar somente para o coordenador. Adriano, mas eu respondo diretamente a ele. Tudo bem. Coloca em cópia o coordenador e o gerente, para os dois estarem cientes daquela entrega. Deixa também o teu gerente. Adriano, eu não tenho gerente. Eu tenho uma diretoria direta a quem eu respondo. Então, ótimo. Melhor ainda. Adriana, eu respondo para o coordenador, para o gerente e para o diretor. Põe todos os três em órbita. Apresenta para todos os três, porque dentro do corporativo existe um movimento muito capcioso, que é alguém se apoderar daquilo que alguém construiu. Então, veja só que interessante. Eu já estou abrindo o jogo real com vocês, sem enfeites, para que vocês preparem todo uma entrega de alta performance e alguém incorpore isso como seu. Então, para que você não sofra essa frustração, eu já te recomendo. Ponha todos os decisores em comunicação. Se for, não sugiro o grupo de WhatsApp, eu sugiro o e-mail. Adriana, minha empresa não trabalha com e-mail. Provoque uma reunião. Ninguém gosta de reunião. Chama para um bate-papo e aí você fala dessa sua nova ideia, tá? Para que ela não se perca no caminho. E, por último, marque seu nome na entrega. Pare da síndrome da usurpadora. Né? O que é a síndrome da usurpadora? Você faz todo o trabalho, mas quem recebe o mérito é um terceiro. Não, não, eu não estou te ensinando para isso. Você não está comigo agora assistindo essa aula de quase 1 hora para que o outro tenha esse mérito. Se você não souber fazer um posicionamento, fazer uma entrega com sua autoria, alguém vai pegar isso aqui e vai usar como dele ou dela. E aí, qual vai ser o resultado? Você vai passar a desacreditar no seu potencial. Adriano, e qual é a consequência disso? Você já não vai mais acreditar que é possível fazer essa virada de chave. Um simples erro, um simples recálculo de rota equivocado pode colocar toda a construção em prejuízo. Finalizamos por aqui a aula de hoje. Eu vou abrir agora para comentários, vou encerrar a gravação para quem nos acompanha no YouTube. E finalizei a gravação. Agora eu vou abrir para, se alguém quiser comentar, tirar uma dúvida, fiquem à vontade. Tenho aí 5 minutinhos para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto isso, já vou preparando aqui o NPS. O NPS é a pesquisa de satisfação da aula. Por favor, não saiam sem participar. A opinião de vocês aqui é muito importante para o nosso ponto de melhoria. Então, participem. Dani, Lari. Se quiserem ligar o microfone, tá? Mandei aqui o link do NPS. No final do link do NPS tem o link do mapa mental, tá bom? Então, vocês podem fazer o download desse mapa mental que eu usei aqui agora, usar como fonte
de pesquisa, de revisitar, enfim, o mapa mental é de vocês. E aí eu quero também ouvir, né? Ouvir, ajudar, contribuir. Jane, Dani, Lari, vocês querem falar alguma coisa? Oi, gente, boa noite, tudo bem a todos? Deixa eu ligar aqui a Lari, câmera. não estou te ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir? Ai, só um minutinho, Lari, deixa eu ligar aqui o... Pronto, eu liguei, porque senão vai Pronto, aparecer no YouTube, aí não funciona o negócio. todo vlogger no YouTube. Gente, boa noite a todos. Eu Boa. acabei chegando um pouco atrasada, eu literalmente acabei de sair do trabalho, estava no meio do caminho escutando toda a aula, e aí parei agora, mas casou muito um caso que aconteceu comigo, inclusive semana passada. Esse mês de setembro eu vou entrar de férias, sendo que surgiu uma demanda em uma reunião que eu estava tendo de alinhamento com o meu gerente, que hoje eu respondo diretamente para um gerente, para um